E aí, galera, vocês viram aí, né, as imagens, né, eu marcando presença lá, fazendo esse vlog, falando com o torcedor, né, mostrando, né, todo o clima, toda a atmosfera do jogo. E eu acho que o canal aqui é para isso, né, para mostrar, né, o próximo, né, do torcedor tá sempre ali próximo, né, da realidade do jogo. Eu gosto disso, eu gosto de trazer isso para o torcedor, não só a análise, mas também o clima. E o Sport ontem, nem o mais otimista, né? Nem o mais otimista torcedor do Sport estaria acreditando que com 5 reservas e com, sei lá, bandeira de titular, o Sport conseguisse jogar bem. Jogou bem, o Sport jogou bem. O Sport foi propositivo, o Sport envolveu a equipe do Criciúma, o Sport teve variações, mas faltou também uma coisa que, vamos dizer assim, né? Sobrou no time que entrou em campo imaturidade, né? Por parte de alguns jogadores mais novos, e faltou maturidade. Alguns jogadores que ficaram de fora. Thierry, Sabino, Ronaldo. Esses jogadores fizeram muita falta. Muita falta. Vamos por partes aqui, né? Porque eu acho que eu falei boa parte já no vídeo do vlog. Mas eu vou fazer uma breve análise aqui, né? Quem assistiu a live lá em Luiz, né, já viu total revolta que eu tava lá falando do jogo. Cara, por parte. Escalação. Não me surpreendeu, eu até falei pra vocês, eu acho que ele iria de Fabinho e Felipe, inclusive pra mim, Fabinho e Felipe fizeram boa partida. Pasmem, 2 jogadores, qual é a novidade? 2 jogadores experientes, Fabinho e Felipe. Encaixaram bem, conseguiram fazer uma boa transição, né? O Fabinho inclusive fez o gol, o Sport reagiu, o Sport, ele tudo que acontecia, que não acontecia nas outras partidas, aconteceu nessa. O Sport sentia gols, o Sport tomava gols no início, e o Sport não reagia. Tudo isso aconteceu nessa partida. A equipe do Sport foi madura nesse aspecto, de não vamos sentir o golpe, vamos para cima e vamos fazer o gol. Questão de postura, questão de, vamos dizer assim, o time que estava querendo buscar o resultado, mesmo com 5 reservas. Mas, cara, inadmissível entrar agora na parte, na fala de Renzo e de Denis. Inadmissível você ter uma grande oportunidade e você não abraçar com unhas e dentes essas oportunidades, né? Essas oportunidades, né? O Renzo, ele jogou pouco. Tem gente que fala, mas aí ele falhou porque jogou pouco. Não. Cara, pelo amor de Deus, até parece que nunca jogou bola para falar isso. Até parece que não entende, não sabe como é um clima de campo de futebol para saber disso. Falar de casa, dar opiniões em defesa da base é muito bom. Mas eu queria que você tivesse lá, que você ou vocês tivessem lá para sentir como estava o clima estava favorável. E ninguém vai me convencer de que o jogador falhou porque ele estava pouco tempo sem ser utilizado. Quantas vezes a gente viu jogadores sendo utilizados ou não falharem? Falhar faz parte. Só quem está lá é quem falha. Só quem está no jogo é quem falha. Quem não está vai ficar sentado no banco e não vai sofrer culpa nenhuma. E o cara, o Renzo, ele já tem um potencial para estar no time principal. Então eu acho que quem está na chuva é para se molhar. Se ele está lá no time principal, ele tem que estar passivo de críticas. Passivo de críticas. Isso é natural. Não vem isentar o jogador da base, porque as mesmas pessoas que falam, né, que falam mal do Sabino, não pensaram 2 vezes antes de falar mal de Sabino, chamar de bailarina, mesma coisa. Assim, a crítica tem que ser a mesma para Sabino
e para Renzo. Tem que ser a mesma para Chico, tem que ser a mesma para Thierry, tem que ser a mesma para todos. Ali é um time profissional. Não é, eita, café com leite. Base, tu é café com leite. Tu pode fazer 3 pênaltis que tá tudo bem. Não é assim não. Não é assim. Eu acho que tudo compromete. Comprometeu, inclusive, a imagem do técnico. O técnico ficou vendido por conta de 2 falhas do Renzo no jogo. Então a gente tem que criticar sim o jogador da base, porque ele está ali, porque tem potencial para estar. Então não tem que esterilizar a cabeça não. Não alisa a cabeça de ninguém. Não alisa a cabeça de jogador mais experiente, não alisa a cabeça de jogador mais novo. Meu irmão, tá ali, velho. Você tem que estar comprometido. E quem está aqui me acompanhando desde o início da minha trajetória nesse canal aqui, sabe que eu estou falando. Sabe que eu estou falando. Já cheguei criticando Sabino, já cheguei criticando Thierry. E olha que eu tenho uma afinidade, assim, né? Eu tenho um carinho pelo Thierry, pela humildade que ele é comigo. Mas eu também tenho que criticar aqui. Quando falhou jogador X, Y, Z, H, todo mundo tem que ser criticado quando é falha. E o Denis, muita gente falava, né? Ah, não, o Renan tá falhando muito, coisa e tal. O Renan falhou muitas vezes, mas ele salvou também muitas vezes. A gente já ganhou vários jogos com o Renan no gol e a gente esquece. E aí a turma sempre procura um erro, um errado. E aí procuravam sempre o Renan. No jogo contra o Ituano falaram que o Renan foi um dos jogos. Eu não concordo. Acho que foi o Everton e foi o Labandeira. Mas tipo, e o do Denis? Ninguém vai cobrar? Destruir, né, opiniões destrutivas é muito fácil. Ah, tá tudo errado. Ah, tá uma porcaria isso. Ah, diretoria. Ah, Anderson Moreira. Mas ter uma construção de opinião, eu vejo muita construção de opinião embasada no que eu quero. Tipo, falar que tem que botar uma base de jogadores da base no ano de Série B. Cara, tá mais que provado. O jogador da base do Sport ainda é verde. É verde. O Pedro Martins e o Fábio Matheus é a prova disso. Estavam dando sequência e começaram a cair de produção. Ficaram ali no estagnado. O Fábio Matheus estava pichotando todo o jogo aí, perdendo bolas no meio campo. Não estava conseguindo marcar, não estava conseguindo dar continuidade à pegada que ele estava tendo no início, né, da oportunidade que ele estava tendo. Deu uma caída de produção. E aí ele não conseguiu voltar. Então tem que trabalhar isso aí, né? Outra coisa, existe uma grande diferença entre jogadores da base do Sul e Sudeste para os jogadores da base do Sport. Olha o nível dos jogadores da base do Sul e Sudeste. Os caras saem do Grêmio, vai para o Liverpool, do Grêmio vai para os times da Inglaterra, de Portugal, da Alemanha. Os caras vão para outro patamar. O Endrick está indo para o Real Madrid. Ou seja, os caras eles saem do futebol do Sul, que já é um futebol avançado do que o do Sport, do Santa, Náutico, do Nordeste, do Fortaleza, do Ceará. Eles saem do futebol do Sul e Sudeste e vão para a Europa. Eles vão jogar em outro nível. Eles têm outro nível. Então eu acho que é uma grande diferença entre os jogadores da base, do Grêmio, do São Paulo, do Palmeiras, do Inter. É uma grande diferença para um jogador do Sport, por exemplo. Eu vejo muita gente glamouralizar, assim, levantar muito o patamar da base do Sport. Olha o que aconteceu com o Sub-20. Olha o que aconteceu com o Sub-20 nessa semana. Foi eliminado da competição pelo CSA. Então, calma aí. A base do Sport não é uma base fora da curva, não. Que para a gente chegar num patamar de comparar com os jogadores da base de time do Sul e Sudeste. Não dá. Tem que ter muita calma nessa hora. Então, assim, o que aconteceu, velho, foi simplesmente não entender o processo, né? Eu não vou vender o Anderson nesse jogo. Eu acho que o Anderson não teve culpa desse jogo. Não teve culpa.
vai vir os modas falar que a culpa é do Henderson. Não foi a culpa do Henderson. Cara, Henderson botou o time que tinha que botar. Tinha que ter jogadores da base. Tinha que ter jogadores da base ali, porque o zagueiro estava todo machucado, suspenso. E, pô, não tem outros caras para botar. Tem que botar jogadores da base. Aí você, ou quem quer que seja, vai me convencer de que se ele jogasse 5 jogos a mais, não ia fazer o pênalti? Não, cara. É que Série B não é brincadeira, não. Série B, o buraco é mais embaixo. Série B não é copinha, não. Série B não é um campeonato de torneio de verão para achar que, não, falhou ali, daqui a pouco recupera. Meu irmão, as falhas numa Série B, eles são muito poderosas, eles são muito, vamos dizer assim, né? São muito contundentes. Você falha ali, seja da base ou não, você vai ter preço muito pesado, caro, custa caro. Então acho que a falha do Renzo não pode ser passada pano para cima. Porque é um jogador que já, se ele está ali, é porque ele tem potencial para estar ali. Então se ele tem potencial para estar ali, ele tem que ser cobrado. Se você, ou que está me ouvindo, ou que discorda disso, acha que o clima no estádio é nada demais e você não conhece esse clima, convido você a ir para um campo de futebol para entender o que é isso aí, para você entender que o bagulho é sério. Então assim, o Denis falhou, o Renzo falhou feio nos lances. Não existe questão de nervosismo, existe, eu acho, questão de simplesmente despreparado. Não está certo ali, pronto para um jogo ali de Série B, enfim. E olha que não foi a primeira vez. Pega Sport Novo Horizontino no jogo do primeiro turno. Ele jogou mal, foi mal, péssimo jogo. E detalhe, o Sport jogou, todo mundo, bem dizer, com a base naquele jogo. Todo mundo no patamar dele. Ele foi mal também. Ele foi um dos únicos maus ali daquele jogo, assim, disparado. Então, assim, não é a primeira vez. É questão de preparação. Não tem nada a ver com essa questão de que, porque ele estava há muito tempo sem jogar, coisa e tal, e nervoso. Não, cara, simplesmente eu acho que era para ele ser trabalhado muito mais. E é por isso que o Henderson Moreira, ele não bota jogador da base. Ele não bota jogador da base com frequência, porque a base ainda não é a solução para o esporte no exato momento. Talvez seja para vender o jogador e ter lucro em cima dele. Aí sim, eu acho que é uma solução. Mas para botar de titular, sem experiência alguma, é porque a torcida do esporte, ela ficou meio que na carência de achar que todo mundo é o Mikael, todo mundo é um Gustavo, todo mundo é um Juba. Juba, para chegar no patamar que chegou hoje, precisou ser emprestado. Mikael, para chegar no patamar que chegou hoje, precisou ser emprestado. Eu convido vocês a pegarem no primeiro ano que o Mikael subiu, se eu não estou enganado, 2018. Peguem os jogos do Mikael naquele ano. Horrível. Ele precisou ganhar cancha, precisou ser emprestado, mudar para poder ser podado, ter uma filosofia dentro do campo diferente. E ele voltou diferente do Confiança. Então, ele precisou ter esse processo. O mesmo com o Juba, o mesmo com o Everton, que teve uma temporada boa um ano desse aí, acho que foi 2021, onde ele precisou ser emprestado. E aí, os jogadores têm que ter essa postura, né? Tem que adquirir esse processo. Então, não é que o Henderson errou em botar o Renzo. Eu acho que o Henderson hoje mostrou dentro do que pode mostrar que, vocês estão vendo, eu precisei da base. A base não é ainda a base que vocês acham. E vocês viram. Ano passado, vocês assistiram o jogo da base que o Sport foi eliminado pelo Cuiabá na ilha? Quem falhou nos gols do Sport contra o Cuiabá foi o Aju. Se ele falha da forma como falhou no jogo de base, imagine no profissional. Então ainda está precisando de processo de maturações. E eu sempre cantei essa pedra. Eu assisto essa pinóia de Série B há anos.
E eu nunca vi o Sport fazer um time com base, botando base e botando nas costas do campeonato. Não dá. E aí, velho, pra terminar, né, que eu não tenho nem como, vou ter que botar separado, né, meu vlog da minha análise de jogo, para não ficar grande o vídeo. Cara, Enderson Moreira. Por que culpar o Enderson Moreira? A única culpa do Enderson Moreira no jogo inteiro, para mim, foi escantear Fabrício Daniel e permanecer com Facundo e Edinho na ponta direita. Eu acho que essa é a grande, vamos dizer, o grande murro, ponta de faca do Enderson Moreira. Tirando isso, o jogo não tem nada a ver com o Enderson. Nada a ver com o Enderson. As falhas foram individuais. O Enderson, pô, velho, tem que se revoltar mesmo. E vou pegar o gancho dele, não falando do jogo, mas falando da imprensa. Enderson Moreira, tudo que eu penso sobre a imprensa de Pernambuco, você teve coragem e falou na sua coletiva. Quanto mais pior o cenário, melhor parece que é melhor. Tem mais pauta. Cara, sinceramente, o Enderson foi muito cirúrgico na coletiva, falando da imprensa, velho. Tentaram inventar que ele vetou Diego Souza, o próprio Diego Souza, né? Para delírio dos viúvos de Diego Souza, o próprio Diego Souza falou, né, antes da partida, que tentaram inventar essa história aí, que não tinha nada disso, que ele tinha um planejamento já com a diretoria, com o próprio Enderson, a comissão técnica, de que ainda não estava pronto. E o Diego Souza falou isso, gente, na coletiva dele de apresentação, dizendo: só vou entrar 100%. Eu quero estar 100% dedicado ao esporte, para ajudar o esporte 100%. Se eu não tiver 100%, eu não entro. E o próprio Diego desmentiu essa história, que eu não digo que foi só da imprensa que veiculou isso, mas páginas que se dizem torcedores do esporte, amplificando mentira e levando para o torcedor uma crise que não existe. Assim, a gente sabe que o esporte está em crise, 5 jogos, né? 5 jogos sem vencer, mas foram 3 empates e 2 derrotas. 3 empates e 2 derrotas. Mas, tipo, pra que criar mais crise? De botar que o Enderson Moreira vetou Diego Souza, burrice, vai ser xingado, e foi xingado. E de forma errônea, porque não teve nada disso. E o próprio Diego falou que o planejamento era pro jogo do ABC. O próprio Diego deixou claro. Então criou-se uma coisa em cima do Diego com o Enderson desnecessário. Então isso só piora o ambiente. Só piora. Então é isso, velho. Eu acho que agora o esporte teve uma postura adequada, mas não merecia um empate. Acho que merecia a vitória. Mas infelizmente faltou maturidade naqueles momentos cruciais ali da partida, no primeiro, no segundo, no terceiro gol, onde a equipe não conseguiu, né, evitar os erros aí. Inclusive o segundo gol foi bizarro, velho. Fizeram uma linha burra e ainda mais o Denis saiu horrível. Foi notoriamente culpa dele ali nesse gol, sinceramente. E agora a gente vai para 2 jogos contra ABC, Londrina, e vamos ver, né? Vamos ver que o Sport vai reagir. Reagiu no jogo de hoje com reservas. Vamos ver com a volta dos titulares agora.